Bora com a síntese de glicose? Bom, o rim, prof. O rim. A gente a vida inteira aprende que a glicose ela é armazenada na forma de glicogênio no fígado e nos músculos. Para a festa. Como assim? Vamos lá. Para que a gente precisa da glicose? Em primeiro lugar, para produzir esse mocinho aqui, ó, o ATP. Então, olha só. Lembra lá, ciclo de Krebs, ácido cítrico, aquele negócio que deixa a cabeça de louca. Vamos resumir o negócio aqui. O que acontece? A célula, ela vai pegar ali na mitocôndria, a célula ela vai pegar molécula de glicose, quebrar, fazer um monte de reação química, para quê? Para transformar isso em ATP. Tá, sai mais coisas lá, né? Mas qual que é o objetivo? Produzir ATP. Por quê? Porque algumas coisinhas que acontecem na célula, a gente vai precisar do ATP. Então vamos lá. Se o paciente come carboidrato, né? Vai pegar esse carboidrato e vai transformar ele em ATP. Por quê? Porque olha só, gente, a célula, em algumas coisinhas que a célula faz, ela vai precisar de ATP. Por exemplo, se eu tenho um canal de proteína aqui na célula e ele tá fechado, né? A gente sabe, canal de proteína. Se você não sabe o que eu tô falando, você vai ter que fazer uma aulinha de biologia molecular comigo. Tem vídeos no meu canal. Eu te explico de uma maneira bem tranquila. Vamos lá. A gente tem canais que ficam fechados na célula. E para esse canal abrir e material entrar coisa aqui dentro, por exemplo, vamos lembrar de um aqui, ó. Bomba de sódio e potássio. Esse nome é muito doido. Bomba de sódio e potássio onde, prof? Lá no rim. Bomba de sódio e potássio. Aí alguns livros trazem como ATPase. Por que precisa de ATP? Olha só. Esse aqui é um canal de proteína, um canalzinho que tá fechado, é uma bomba de sódio e potássio, ou seja, vai ter uma saída e uma entrada de sódio e potássio. O sódio e o potássio brigaram, eles eram casados, eles brigaram. E agora eles não querem mais se ver. Se tem uma festa aqui dentro da célula e o sódio entra, o potássio na hora sai, porque eles não conseguem ficar juntos mais. Eles nunca me contaram o que aconteceu, eu já perguntei. O dia que eu descobri, eu conto para vocês. Então vamos lá. Esse canal tá fechado. Para que tenha entrada e saída de sódio e potássio, esse canal precisa abrir. E abre assim mesmo, como uma porta. Para abrir, eu vou precisar de uma molécula de ATP. Eu vou precisar de uma molécula de ATP. Ó a molécula de ATP aqui, ó. Ela é constituída de adenina, uma ribose, um açúcar e 3 moléculas de fosfato. Então vamos colocar elas aqui, ó. Vou colocar outras cores. Adenina verde, ribose azul e o fosfato laranja. Então vamos lá. O ATP aqui, ó, adenina, uma molécula de ribose e 3 moléculas de fosfato. Para que esse canal abra, eu preciso perder essa última molécula de fosfato. É perder, não é destruir ela não. Só desfaz essa ligação química aqui, ó, e ela sai. Ela sai. Ela fica aqui. Quando eu perco essa ligação química desse fosfato, desse último grupo fosfato, sai calor, sai energia. E é isso que abre. Ai, gente, ó, tem coisa na célula que a gente, né, assim, estuda. Eu mesmo sou uma pessoa assim, quando eu pego uma célula de algum órgão para estudar, nossa, eu escarafuncho tudo. Eu quero saber nome de receptor, quem abriu quem, papapá. Nesse caso aqui, gente, é a mesma coisa se você encostar a mão no fogo. Não gera calor? Do mesmo jeito, tá? Aceita que dói menos, tá tudo certo. Então, ao perder essa molécula de glicose, tem energia para esse canal abrir. Beleza?
Tamo tranquilo? Então, para isso que a gente produz glicose. Só que daí é o seguinte, a musculatura, o músculo, ele precisa de glicose. Então, o que a musculatura faz? A célula muscular, o que ela faz? Gente, sempre que tiver isso aqui é o núcleo, tá? É mania de ficar desenhando núcleo. Viram que eu quase desenho o núcleo na hemácia? Beleza. Algumas espécies têm núcleo na hemácia, tá? Então, vamos lá. A célula muscular, ela precisa muito de glicose, gente, porque desde o momento que a gente acorda, a gente, né, tá em pleno movimento. Então, ele vai precisar, essa célula é uma célula que precisa muito de ATP. Essa célula, assim como a célula hepática, o hepatócito, eles armazenam glicose na forma de glicogênio. O que é isso? Entra a glicose dentro da célula e alguém vem e junta essa glicose, ó, põe ela assim, ó, toda organizadinha, aos montinhos. O que é mais fácil? Eu deixar a glicose toda assim, espalhada, ou deixar ela toda organizadinha em montinho? Os bagunceiros não adianta falar que é melhor deixar espalhada, não, porque é melhor deixar ela juntinha, ó, bonitinha aqui, na forma de glicogênio. Então, vamos lá. Funciona assim, ó. A gente tem os canais por onde a glicose entra, os famosos glúteos. A gente tem um canal glúteo. Deixa eu fazer em outro, para ficar melhor. Peraí. Deixa eu fazer em outro aqui. Vamos lá. Tá aqui a célula hepática e a célula muscular. São as células que mais fazem isso. Tá aqui a célula, vou fazer o DNA aqui. Então, a gente tem aqui o canal glúteo. Qual, prof? Não, vamos por partes. Primeiro aqui, ó, canal glúteo. Canal glúteo. Esse é o canal da glicose. Vamos desenhar ela de verde. Esse é o canal da glicose. Primeiro, a gente vai ter aqui dentro uma enzima chamada glicogênio sintetase. Já dá para saber, né? Sintetase, síntese, sintetase. É uma enzima, tá? É uma enzima que tá aqui dentro. Vou desenhar ela com esse verdinho aqui. Tá aqui dentro. Então, vamos lá. O canal glúteo abre, a glicose entra, aí entra um monte de glicose. Essa enzima glicogênio sintetase junta essa galera. Deixa todo mundo juntinho, bonitinho, formando quem? Glicogênio. Se tem um monte de glicose reunida, organizadinha dentro da célula, chama glicogênio. Quem abre esse canal, prof? A insulina. A insulina, ela tem um receptorzinho. A insulina, ela tem um receptor dela, de insulina. A insulina vem aqui, ó, faz conexão química com o receptor de insulina. Esse receptor ativa uma enzima, que ativa outra enzima, que ativa outra enzima, que vem aqui e abre o canal. A glicose entra, o glicogênio sintetase, que é uma enzima, vem e junta essas moléculas de glicose e deixa todo mundo aqui organizadinho. Bacana? Ok. Prof, agora eu quero usar. Aí o canal fechou, tá? O canal fechou. Tá aqui armazenado. Meu paciente, ele tá em jejum e agora eu tô precisando dessa glicose armazenada. O que vai acontecer? Vai entrar em ação outra enzima, a glicogênio fosforilase. Fosforilase é outra enzima. Não, eu vou fazer ela aqui do lado para não confundir vocês. Espera aí. Oh, meu Deus. Espera aí, bagunçou tudo aqui, gente. Calma aí, que tamanho que tava. Calma. Não vamos ficar em pânico. Sintetase. Deixa eu fazer ela aqui do outro lado.
fazer ela de azul claro. Estou precisando de glicose. Vem a glicogênio fosforilase e quebra o glicogênio, libera a glicose, agora ela não está unida mais, elas estão soltas e elas saem e caem na corrente sanguínea para as células poderem usar. Quem ativa a glicogênio sintetase é a insulina. Quem ativa a glicogênio fosforilase é o glucagon. Ficou fácil, né? É o glucagon. O glucagon vem aqui, ativa o receptor dele, que abre, que libera, né? Ativa a glicogênio fosforilase, abre os canais e a glicose sai. Fechou? É bem fácil, né? Então, insulina ativa a glicogênio sintetase, glucagon, glicogênio fosforilase. Bacana, beleza. Ah, o que eu ia falar do glúteo? É porque tem vários glúteos, tá? O glúteo 2, ele não depende da insulina. Ele acontece no hepatócito. O glúteo 4, o glúteo 4, ele depende da insulina. Onde que ele tá? Na célula muscular. Então, vamos voltar aqui, ó. Por quê, gente? Porque o hepatócito ele precisa armazenar glicose, né? Não pode ficar esperando só a insulina, não. Senão, né, coitado, o diabético, né, que não produz insulina, ele não viveria, né? Então, olha só. A célula muscular, ela faz isso tudo também, armazena em glicogênio, só que ela é egoísta. Quando precisa, ela utiliza ela mesma. Ela não doa para outros órgãos. Por quê, gente? Por que ela é egoísta? Porque é uma célula que precisa muito de glicose o dia todo. O fígado, né? Os hepatócitos aqui no fígado, não. Os hepatócitos, eles armazenam e eles são gente boa. Eles doam essa glicose para as outras células do corpo inteiro, do tecido inteiro, ok? Principalmente encéfalo, o neurônio só usa glicose, tá? Como fonte de energia, ele não usa outras fontes de energia. Então, o hepatócito é o cara, gente boa, né? E esse aqui é o cara egoísta, né? Na vida tem hora que a gente tem que ser egoísta. Bacana. Mas não é só essa galera. Os rins também vão armazenar. Eles também vão armazenar a glicose no formato de glicogênio. Para quê? Para doar para o corpo. Então, não é só fígado. Tem alguns estudos que tentaram demonstrar, né, em qual momento que o rim vai liberar essa glicose, se é em jejum, não é em jejum, isso ainda tá assim, ainda tem uma discussão, mas assim, convenhamos, só de saber que ele também ajuda o fígado, porque para e pensa, se o seu paciente tem uma cirrose, se o seu paciente tem uma fibrose, né, ou seja, cirrose é fibrose, ou seja, cirrose é a célula morre, o hepatócito morre, e ali no local dela, onde ela morava, aqui, ó, aqui tinha um hepatócito. Nesse local que ele morava, ele morreu, foi retirado daqui pelas células do sistema imune, tá? A célula do sistema imune vem aqui e fagocitam. No lugar que ele morava, vem fibrina. Quem produziu, prof? O fibroblasto. O fibroblasto vai produzir fibrina e vai ocupar esse espaço, porque senão ia ficar oco. A cirrose é uma condição em que a gente tem muito tecido fibrótico, tem muita fibrose, tem muita fibrina no local das células que morreram. Bacana. Ou então, gente, até mesmo um processo inflamatório. Vamos imaginar que seu paciente comeu uma planta tóxica, o rim, o hepatócito, meu filho, ele tá vivo, mas ele tá ali preocupado em, né, se livrar daquilo. Ele não tá preocupado em, meu Deus, tenho eu que fornecer glicose pro resto da galera. Tá bom. Não. O que ele tá preocupado? Ele tá preocupado em tirar aquela toxina dali de dentro, né, metabolizar ela. Se fosse só o fígado, nós tava tudo fodido, não é verdade? Né? Então o rim também faz isso. Então vamos embora ver como é que ele faz. Olha só. Ai, já tinha deixado escrito aqui. Tá, vocês vão entender o que é. Vamos lá de novo. Artéria aferente, artéria
eferente. Fazer a pelve renal dessa vez, né? A pelve renal, onde vai sair a urina. Aqui, o glomérulo, né? Com a cápsula de Bowman. O glomérulo, de novo, que é só a arteríola aqui enrolada para poder filtrar o sangue. Nós vamos ver essa parte aí. Tá, daí a gente tem o túbulo contorcido proximal, alça de Henle. Tá falando aqui que vai ter tempestade, não sei aonde, porque aqui não tá tendo, não. E aqui, como eu falei para vocês, a gente tem célulazinhas, tá? Vou fazer só na parte de baixo, mas na parte de cima dos túbulos também tem. Ela aí que eu deixo desenhar minhas células com os núcleos. Tá? Então, aqui em cima também tem, tá? Mas é porque senão vai demorar. Então, olha só. Aqui a gente tem o túbulo renal proximal, aqui a gente tem a alça de Henle, ou Henle, né? E aqui a gente tem um túbulo renal distal. Então, beleza. Olha só. Essas células aqui, elas armazenam glicose no formato de glicogênio. Então, eu vou colocar aqui, ó, glicogênio. Mas elas também têm a capacidade de transformar, de produzir a glicose, sintetizar a glicose a partir de lactato, glutamina e glicerol. Tá? Eles também sintetizam glicose a partir de lactato, glutamina e glicerol. Sintetizam. Bacana. Esse carinha aqui, aqui ó, a tempestade passou. Esse carinha aqui, desistiu a tempestade, ela veio de ré, aí ela veio de ré, aí ela percebeu que estava no lugar errado e foi embora, não ficou não. Esse carinha aqui, ele armazena no formato de glicogênio, tá? Glicogênio. Ele não sintetiza, então a gente sabe, não sintetiza a partir dessa galerinha. Alça de Henle, prof. Noops. Alça de Henle, não armazena glicogênio. Então, túbulos renais proximais, túbulos renais distais, pegam essa glicose da mesma maneira e armazenam no formato de glicogênio. Para quê? Primeiro, para mandar para outras células de outros tecidos, precisou, elas lançam isso na corrente sanguínea. E o próprio rim, a medula, gente, aquela parte medular, as células que estão lá na medula, do interstício é o que está fora do néfron aqui, né? Elas não conseguem, as células medulares, elas não conseguem ter energia a partir de ácido graxo. Ela precisa da glicose. Então, fica mais ou menos assim, como se o túbulo renal distal mandasse mais glicose para a medula, porque ele manda, e o túbulo renal proximal manda glicose tanto para as célulazinhas, eles usam, né? Eles usam, mandam aqui para a alça de Henle, mas também mandam essa glicose pro corpo inteiro. Então, de novo, não é só fígado, não é só músculo que guarda. Então, toda vez que você fala, o hepatócito, não. Hepatócito e células renais armazenam glicose no formato de glicogênio porque elas são boazinhas, elas não são egoístas, elas utilizam essa glicose, mas elas também mandam isso para o corpo todo. Só a muscular que é egoísta, ok?